Oi galera, boa tarde. Vamos para mais um vídeo aqui pro meu canal. Hoje, gente, eu quero tratar sobre um assunto que está aí assombrando a vida de muitas pessoas do mundo inteiro praticamente, né? Que é essa pandemia que nós estamos vivendo, esse vírus. E assim, eu acredito que as pessoas estão muito assustadas, né? Devido a tudo que está acontecendo. O negócio é sério, gente, realmente, mas eu tenho uma visão diferente. Quando as pessoas chegam assim pra mim, me mandam mensagem, falam: gente, você tá vendo o que tá acontecendo? Olha o jornal, tal, aconteceu. Gente, em primeiro lugar, eu não assisto TV. Há 12 anos mais ou menos, eu não assisto TV, eu não assisto jornal, eu não sei o que acontece. Eu sei o que acontece no mundo porque por alguma coisa assim nas redes sociais que eu ainda vejo, ou as coisas que as pessoas me falam. Eu não sei, eu não voto, eu me desliguei o máximo possível, o máximo que eu posso do mundo exterior. Então eu não vejo TV. Eu tenho televisão em casa, mas não tem nem antena, para vocês terem noção. A minha TV ela é smart, então eu posso selecionar o que eu deva ver ou não, o que agrega a minha vida, entendeu? Então são coisas são coisas que agregam a minha vida que eu assisto, não essas baboseiras que passam aí na TV aberta. Então assim, eu não assisto jornal, eu não sei exatamente assim o que eles estão colocando. Eu vi essa semana, eu estive em um lugar aí, e aí eu fui obrigada a ver a televisão lá, porque eu estava sentada em uma sala e estava passando lá o jornal, então eu vi mais ou menos. E o que eu vi em relação a isso, gente, é uma tremenda alienação das pessoas, é a mídia tocando terror, né? É a mídia tocando medo nas pessoas, querendo que as pessoas fiquem desesperadas, fiquem com medo, fiquem, na verdade, percam a fé delas. E assim, qual é a minha percepção de tudo isso? Gente, eu estudo a Bíblia, sempre estudei a Bíblia desde dos meus 13 anos de idade. Eu não me enquadro em religião nenhuma, porque eu já frequentei várias religiões e não me encontrei nelas. E o porquê que eu não me encontrei nelas? Porque elas não estavam conforme o que estava escrito. Então eu sigo a Bíblia, eu procuro seguir o que está escrito, não o que as pessoas falam nas religiões, nas denominações. Então eu sempre confrontei, eu frequentei várias religiões e eu sempre confrontei as doutrinas delas com o que estava escrito e sempre entravam em contradição, sempre entravam em conflito, e não era o que eles ensinavam, não era o que estava escrito, e eu sempre fui de confrontar as coisas. Então quando eu via que o que eles estavam me passando, o que eles estavam me ensinando não estava escrito, então eu me retirava, não ficava ali, em um lugar onde eu não me sentia bem, onde eu via que não era aquilo que eu procurava. Então, de tanto eu procurar, desde os meus 13 anos de idade, eu procurei religiões, e eu não me enquadrei, não me encontrei em nenhuma delas. E aí eu pedi orientação a Deus, e assim eu percebi que a religião é você, que a igreja está em você, e que você precisa apenas seguir as vontades de Deus e o que Deus prepara para você. Então, a partir daí, eu parei de procurar, eu parei de ficar insistindo nisso e fui seguir a minha vida, tocar a minha vida conforme os ensinamentos que está na Bíblia. E aí a Bíblia é a minha base, a Bíblia é a forma que eu vejo que Deus deixou para nos guiar. E é claro que sempre em oração, oro bastante a Deus, e Deus ele nunca me desampara, e eu acredito muito, e a minha fé ela é maior que qualquer outra coisa. Inclusive maior que qualquer pandemia, maior que qualquer coisa que a televisão fale, ou maior que qualquer coisa que o governo dite. Então assim, a minha fé ela é maior que tudo isso, gente.
E por que eu tô falando isso a vocês? Porque assim, a gente vê que as pessoas elas estão desesperadas por uma coisa que é só o início. Preparem-se, preparem-se. Coisas piores virão. Tá escrito, entendeu? Então assim, quem não tem um conhecimento assim da palavra, procura um pouco estudar um pouco a Bíblia, procura estudar um pouco mais sobre Apocalipse, por exemplo, que vai estar escrito lá essas coisas, que essas coisas virão, claro que em outra forma de linguagem, mas é exatamente isso. Isso é só o início das dores, gente. É só o início das dores. Coisas piores virão e as pessoas precisam estar preparadas para as coisas que ainda tende a vir. A pandemia está aí, né? O vírus está aí se espalhando, está matando muita gente, vai matar muita gente. Mas eu acredito, e assim, eu vou falar aqui uma coisa assim, gente, que as pessoas às vezes vão falar assim, nossa, ela é louca. É teoria da conspiração. Mas, assim, quando você começa a ver o mundo de uma forma diferente, quando você começa a questionar tudo, você vê que o mundo ele não é cor-de-rosa como pintaram pra você. Esse mundo que a gente vive, ele não é o que a gente pensa que seja. Então, assim, se você pensa que o governo está um pouco interessado em você, não está. O governo está aí para te matar mesmo. Mas, isso, pessoas que não têm conhecimento vão falar assim, nossa, ela é louca. Mas quem sabe do que eu estou falando, quem tem conhecimento, sabe exatamente o que eu estou falando. Eu não vou ficar aqui explicando para as pessoas que não sabem o que eu estou falando, porque elas vão, né, é uma coisa que são anos de estudo e que você precisa entender um pouquinho para saber. Mas quem estuda sobre isso, quem realmente se interessa por um outro lado da vida, vai saber exatamente o que eu estou falando. Então, só para resumir aqui, as coisas elas vão piorar, gente. E a gente precisa, no mínimo, estar preparados para isso. Então, assim, eu fico triste com tudo que está acontecendo, eu fico triste com as mortes, fico triste com os familiares que estão perdendo aí seus entes queridos. Eu fico triste com tudo isso, eu fico triste com o desespero das pessoas. Hoje aqui no meu trabalho, várias pessoas foram dispensadas, vários idosos. Eu estou preocupada com algumas pessoas que eu gosto muito, que já têm uma idade um pouco avançada. Mas são coisas que tendem a acontecer mesmo. E são coisas que a gente precisa estar preparados. Gente, nunca permita que abalem a sua fé. Nunca permita que abalem a sua fé. A sua fé é o que você tem, é a sua estrutura, é o que te move, é o que te mantém vivo. Então, quando você tem fé em Deus, quando você coloca Deus em primeiro lugar, não álcool em gel, que as pessoas pensam que álcool em gel vai me livrar. Pelo amor de Deus. Deus na vida, é Deus que a gente precisa, é de Deus. Deus vai dar tranquilidade, Deus vai nos confortar, se por acaso um ente querido for. Então, assim, infelizmente a vida é isso. A gente está aqui de passagem, aqui é uma passagem, gente. Aqui não é a eternidade. Todos vêm para o mundo sabendo que vai morrer. A morte é a única certeza que nós temos. Então, todos nós vamos morrer, independente que seja por vírus, por acidente, por isso, por aquilo, por velhice, por o que for. A gente vai morrer e a gente precisa estar preparado para a morte. As pessoas, elas enxergam a morte como um final. Eu enxergo a morte como um recomeço. Tudo depende de como você vai morrer. Tudo depende e quando eu falo como você vai morrer, não é a forma que você morre. É se você morre em comunhão com Deus ou não, entendeu? Porque a minha forma de ver as coisas é que isso aqui é uma passagem. Eu estou passando por aqui, eu estou passando por uma provação para ver se eu chego à vida eterna. Então, quando eu vejo tudo isso acontecendo, eu sei que a tendência de tudo isso é piorar. E a gente vai chegar num caos total. E infelizmente a gente não tem o que fazer, não tem como mudar isso. A única coisa que nós podemos fazer é nos apegarmos com Deus. É a gente acreditar
que as coisas vão passar ou que a gente vai para um lugar melhor. Então assim, gente, eu acho que talvez esse vídeo ficou um pouco confuso para algumas pessoas, mas para quem conhece realmente, sabe sobre o que eu estou falando, vai entender, né? E eu só estou expondo a minha forma de ver as coisas, como eu sempre faço aqui. Não quero induzir ninguém a nada, não quero manipular ninguém a nada, não quero nada, gente, não quero nada. Só quero, às vezes, expor a minha opinião em relação a tudo que está acontecendo. Então, assim, não é que eu esteja menosprezando tudo que está acontecendo. Eu sei, eu tenho consciência, eu sei que é grave, eu sei que a situação é grave. E eu sei também que o mais importante é que você não perca a sua fé em Deus. Quando você tem fé em Deus, você passa pelas coisas, assim, você passa porque Ele te ergue, Ele te livra, Ele te sustenta, independente do que acontecer, entendeu? Então, assim, é esse recado que eu quero deixar para vocês hoje, gente. Assim, tô um pouco triste com tudo que está acontecendo, mas infelizmente a tendência é piorar. E não é que eu seja pessimista, não. É que é a realidade mesmo, tá tudo escrito lá, entendeu? Para quem acredita em Deus, para quem acredita na Bíblia, pega lá, lê um pouquinho, que aí você pede orientação a Deus para você entender um pouco. Eu, graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa que eu busquei conhecimento, eu sempre busquei ver a vida de uma outra forma, eu nunca acreditei no que as pessoas falam. Eu vou procurar a verdade, eu sempre vou buscar a verdade das coisas. Então, eu sei exatamente o que está acontecendo, eu não dá para falar aqui para vocês porque eu vou me comprometer e eu não quero isso, não quero tirar minha paz. Então, assim, eu sei exatamente o que está acontecendo e eu sei exatamente ao que isso vai levar. Vou finalizar por aqui. Um beijo a todos. Se gostaram do vídeo, deixem um like aí, gente. E até a próxima. Beijo. Se inscrevam no meu canal, se vocês gostarem do meu conteúdo, né? Às vezes a gente precisa falar sobre algumas coisas mais sérias, às vezes a gente fala sobre algumas coisas mais descontraídas, mas hoje eu tive a necessidade em falar sobre isso porque eu vejo o desespero no olhar das pessoas, eu vejo quantas pessoas estão desacreditadas, tá? E assim, o que eu falo, gente, tenha fé em Deus, tenha fé em Deus. Só isso que eu falo, tenha fé em Deus, que Ele vai nos mostrar o mundo de uma outra forma. Um beijo, fiquem com Deus.